Olá, você está no canal Queen of Fire e hoje eu trouxe a leitura de tema semanal para sabermos o que está por vir aí no prazo de 7 dias ou uma semana na sua vida. Então eu peço que se concentrem no momento, mentalizem e façam a sua escolha entre essas três opções que estão aqui. A primeira aqui é o tarô divino com a jaspe vermelha, a segunda é o tarô do caminho sagrado com o quartzo verde e a terceira é o tarô do caminho da bruxa com a pedra citrino. Veja qual deles chama mais sua atenção, se concentre e faça a sua escolha. Já escolheram? Se ainda não escolheram, pause o vídeo, escolha com calma e depois avance, se necessário, até a opção desejada. Vamos iniciar então com a opção número 1, afastar as duas aqui. Opção número 1, jaspe vermelha. Vamos iniciar tirando aqui a mensagem do oráculo, como costume, saber o que está predominando, qual a energia que está predominando para o consulente, aí, na vida do consulente, que escolheu a opção número 1, jaspe vermelha, no prazo de 7 dias ou uma semana. Está por vir aí, o que está predominante. Presentes ou dons. Vamos ver as situações que podem se aplicar aqui. E pode estar relacionado, sim, a uma assistência divina, questões aí até que envolvam a espiritualidade, fazer trabalhos ou trabalhar fora de tradições religiosas. Então, está muito relacionado com essa questão da espiritualidade de cada um. Encantamento é uma própria recompensa. As gerações vão retribuir a bondade, um amor eterno e sabedoria. Então, o que pode estar aqui trazendo forte essa questão da espiritualidade de vocês? A gente vai tirar outras cartas aqui e vamos entender melhor. Mas esse pensar, esse questionar, às vezes eu acho que muitas das vezes a gente pede assistência, né? Tem esse pensamento, essa energia que pode estar aqui em alta essa semana. Vamos ver aqui melhor. Vou tirar um arcano maior. Um arcano maior que possa representar então a semana do consulente que escolheu a opção número 1, jaspe vermelha. Qual arcano maior que representa essa semana? Eita. O eremita. O eremita fala de interiorização, de alguém que se afasta um pouco do mundo, vamos colocar assim, para buscar as respostas vindas interiormente, ou a questão, como eu disse, essa questão de assistência divina. Então, é um repensar sobre os seus caminhos a serem seguidos. Acho que é essa questão de reflexão que deve estar em alta aí nesse período. Vamos ver o tarô. Deixa eu colocar aqui, dá para enxergar? O tarô aqui. Então, o que está por vir essa semana do consulente que escolheu a opção mesmo jaspe vermelha. Nos ajude aqui a entender quais situações que vão se apresentar para os consulentes que escolheram a opção jaspe vermelha número 1. 2 de paus. O carro. Cavaleiro de paus, vai falar espadas de paus. O diabo. Rainha de paus. 6 de espadas.
Primeira impressão, já quando eu observo as cartas sair aqui, inclusive juntamente com as que já foram vistas, traz mesmo uma questão talvez de reflexão, de afastar-se para buscar respostas, né? Por mais que tem duas cartas de figuras da corte do naipe de paus, que remetem à ação. Signos aí, influência de signos de fogo, como Áries e Sagitário, e que trazem esse movimento, uma intensidade, ação, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa ação, mas também leva à questão de pensar nesse agir. Se aqui está pedindo a energia da reflexão do eremita, que faz essa reflexão mais profunda, interiorização, essas figuras elas têm ação às vezes um pouco impensadas, agindo muito pelo instinto, né, e impulsivos. Então eu acho que é uma questão de trabalhar isso. E ao mesmo tempo, você está vibrando aí talvez uma necessidade de tomar uma posição, um caminho na vida, uma escolha diante de algo. Um dois de paus abre o jogo, falando dessa paralisia na dificuldade de seguir o caminho. Ao mesmo tempo que eu tenho essa paralisia, estou parada lá que nem um dois de paus, o carro vem trazendo a influência de tomar as rédeas e se mover. Então, se eu estou parado, justamente a necessidade de se mover, mas ao mesmo tempo, aqui no meio veio o diabo. O diabo influenciando com essas cartas aqui do naipe de paus, tem que tomar um pouco de cuidado das certas ações, seja suas ou das pessoas que estão aí ligadas à sua energia, de falar nessas ações voltadas ao próprio desejo, né, ao bel prazer, às vezes que ressoem com um certo egoísmo. Então tem que repensar. E tudo isso pede uma calma, um afastamento. Pode ser que você esteja vivenciando alguma situação que traz essa densidade ou essa energia de complicação, de desafio. Tem um carro, tem um diabo, tem uma coisa, uma necessidade, uma urgência de se mexer que talvez você esteja sentindo diante de algo. Como eu falei, veio um dois de paus falando de ir parado no caminho. Eu tenho esse impulso inicial, mas ao mesmo tempo dá uma ideia de eu me afastar de problemas. Seis de espadas fecha o jogo. Falando de buscar águas mais tranquilas, alguém que foge ali do conflito. Eu vou tirar mais duas cartas para ver. Complementa. De novo, novamente saiu o eremita aqui. Então, eu acho que é um conselho meio que do tarô, trazendo essa necessidade mesmo de buscar se afastar de conflitos. Talvez, então, existe uma situação na sua vida que tem um posicionamento. Eu preciso tomar uma rédea aqui na minha vida que eu tô perdido, tô me sentindo paralisado. E eu sinto que é a necessidade disso. Muitas das vezes peço assistência, assim, divina. Essa conversa que traz assim, olha, me mostra o caminho do que eu faço, como eu ajo diante de algo. E aí tem aí a necessidade, o carro vem falando desse movimento, de seguir em frente, de tomar as rédeas. E ali tem intensidade, ó, vai com ânimo. Mas observar que comportamento é esse, porque o diabo vem aqui, a gente não pode deixar ele de lado, né? Então, que comportamento é esse voltado para qual intenção? Ou baseado em qual sentimento? Né? Porque ele traz essa densidade, muitas das vezes, comportamentos às vezes obsessivos, tóxicos, seja seus ou de alguém que esteja envolvido, que traz essa agonia, um sentimento que não se dissipa, né? Uma situação ali que aprisiona ao mesmo tempo. Então, acho que é a necessidade de liberar o que talvez esteja pesando aí, antes de eu fazer esse movimento, eu sei de tudo isso, que eu tenho que organizar minha vida em algum âmbito, mas eu preciso ver realmente o que eu quero, o caminho a ser seguido, que vale a pena ou não. Acho que é uma reflexão aqui. Tá? E para sim, depois de fazer esse trabalho do eremita e da solitude, da interiorização, seguir aqui, ó, três de paus falando do planejamento, das etapas a serem seguidas. Né? Então, existe. Eu tenho que pôr em prática, mas eu tenho que ter aquela base, organização e com o tempo eu realizar, tá? Então, mesmo, vamos lá agora ampliar. Questões afetivas possam estar até relacionadas em ambas situações, né? Pode ser relacionado a uma necessidade de tomar posicionamento, você sente que a situação esteja estagnada, se sente muito sozinho, traz até uma sensação de afastamento, sim.
talvez um afastamento que busque para refletir mesmo. E uma pessoa, a sua reflexão pode ser relacionada a uma pessoa que haja muito imatura ou haja muito voltada para o desejo e não traz responsabilidade para a relação. Então, esses idas e vindas e acaba trazendo essa sensação de relacionamento tóxico ou mesmo comportamentos tóxicos, né? Ele que estagna tudo e que traz essa dificuldade de você ver o caminho a ser seguido, tá? Então, uma rainha de paus fecha o jogo aqui, falando desse empoderamento de uma pessoa que tem atitude, que não fica guardando ali o que quer. E essa rainha de paus, com toda essa intensidade, tá com uma intenção de buscar águas mais tranquilas, de sair de conflitos, de confusão. Que a gente tem uma rainha, que a gente tem um cavaleiro, a imaturidade que não tá equiparado, né? É uma rainha. Então existe alguém ali que age muito imaturo, às vezes egoísta, com os comportamentos prejudiciais aqui na relação. E aí resulte tudo nisso, nesse afastamento, ou busca essa rainha de paus de se afastar, ou até mesmo pequenas viagens, né? Que o três de paus também pode indicar isso. Tá? Então, propício é isso. Agora, na vida profissional, prática, também, talvez você esteja se sentindo perdido ou paralisado, necessitando de tomar uma atitude, um caminho na sua vida aí, e o carro está trazendo esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, o alerta sobre agir de maneira impulsiva ou voltado muito pelo ego. Então, controlar esse comportamento, ter sim atitude, que a Rainha de Paus pede isso, uma pessoa que sabe o que quer, que vai atrás, é determinada, mas traz aqui uma questão, talvez seja um momento de buscar uma tranquilidade, buscar paz para você refletir e buscar o melhor caminho, entendeu? Para organizar as ideias. Então é um período que pede ação sim, mas antes dessa ação você tem que fazer a reflexão do que é aqui benéfico para mim, o que está de acordo com o que eu quero. E aqui traz essa questão mesmo, se para dependendo da religião de cada um, né? O que pede a espiritualidade, conta com isso, ter fé de que as coisas vão melhorar. Mas a necessidade aqui é de organizar os pensamentos e buscar o que você realmente quer. Né? Eu esqueci de pegar o oráculo, eu vou pegar ali. Tirar um conselho. Vamos ver o conselho aqui. Para os consulentes que escolheram a opção jaspe vermelha, nesse prazo de uma semana, qual o conselho diante dessa situação que esteja vivendo? Devagar, celebre a si mesmo. Tá trazendo mesmo uma ideia, eu falei desde o início, de alguém que calma, vai com calma aqui no que é que for que você esteja pensando, não agir e enfiar o pé pelas mãos, como diz, né? Então, ó, às vezes a vida, ela pede um pouquinho de ética e coisas inevitáveis acontecem. Nós esquecemos de de respirar, celebrar o que a gente merece uma celebração, né? O que de fato nós merecemos. Tenha certeza de que é agora. Então, se nós não pararmos para reconhecer a bondade que nós temos, as coisas as coisas ruins, elas podem bater aí mais forte, né? Nos atingir de maneira mais forte do que deveria. Então, acho que é essa autovalorização mesmo. É uma questão aqui, olha a Rainha de Paus trazendo esse empoderamento, trabalho em si, nessa segurança, né, na melhora aí da sua, até mesmo autoestima, ou o que for que esteja impactando na situação e fazer essa reflexão. E falar que você merece. Então, quando a gente está bem conosco, eu acho que aí sim nós vamos ter uma visão melhor, né, do que seria não aceitar migalhas, o que for se contentar com comportamentos assim que não está de acordo com o que a gente quer, tá? Então, veja se fez sentido para vocês aí. Mesmo com relações afetivas ou profissionais, acredito que esteja de acordo, tá? Então, vamos aqui para a opção número 2. Vamos seguir. Basta essa. Opção número 2, quartzo verde.
Mentalizem aí, consulentes que escolheram a opção número 2. Vamos ver aqui o que está por vir, está predominante na semana. O consulente que escolheram a opção quartzo verde, opção número 2. Agora pronto, o cachorro vai latir agora. Concentre-se. Opção número 2, quartzo verde. Voz. O que está relacionado à voz? O uso da voz. Você tem uma forma, a sua forma de mudar, a sua voz. Utilize sua voz para contar a sua história. Sabedoria vai manter junto daqueles que você ama. O sofrimento estará chegando ao fim. Você é amado, não importa de qualquer forma. Tá? Então, é uma questão aqui de você se expressar. Utilizar a sua forma de se expressar é a sua fala, a sua voz, como diz aqui. E você contando a sua história, né, expressando a sua visão, que foi em uma situação aqui, fala que de qualquer jeito você vai ser amado, não importa a forma. Então, é esse receio, às vezes, de se impor, ou, né, de expor as opiniões, vamos ver melhor. Vamos aqui tirar um arcano maior que represente a semana do consulente. Escolher a opção número 2, quartzo verde. Temperança. Temperança pede calma. Tenha calma, as coisas vão se organizar, é um processo de equilíbrio, né? Busca pelo equilíbrio para as coisas se alinharem. Então, é uma carta positiva, mas ela tem um processo a ser feito para ir com calma, para tudo ficar bem. Entende? Então, o que quer que esteja acontecendo, vamos lá. No fim, vai ficar bem? Sim. É um período de equilíbrio, pede equilíbrio. Vamos ver aqui a semana do consulente que escolheu a opção quartzo verde. O cachorro resolveu causar, hein? Semana do consulente que escolheu a opção número 2, quartzo verde, que está por vir. Eita. Oito de ouros. Quatro de paus. Sete de paus. As de paus. Nossa, quanto paus. Nove de ouros. 10 de espadas. Não vou tirar depois. Eu já tava tirando agora. Vou tirar daqui a pouco. Vamos seguir assim. Dá pra ver? Então, vamos lá. Aqui não saiu nenhuma carta no naipe de copas. Tem situações aqui, eu acho que desde da leitura ali da energia, possa refletir bem na área de trabalho, ali no dia a dia. Abre com o de ouros, a carta do trabalho, do esforço dedicado. Um processo que vem, eu falei da temperança, que é uma coisa que traz uma lentidão maior. O oito de ouros também é uma carta lenta, mas é o que demanda o quê? Já vem de tempos. Já vem de tempo. Eu acho que a preocupação aqui está mais voltada para questões profissionais ou financeiras, o que for que envolva essa autovalorização, né, ou essa independência. O de ouros, então, ele é o trabalho, o esforço da qual a gente demanda para algo. E aqui voltado muito para uma estabilidade, algo que traz estrutura na sua vida.
Código de Paus fala do compartilhar, mas ter algo que tenha ali base. Eu tenho muitas das vezes até compartilhar com outros, né? E aqui é um processo que talvez você tenha já se dedicado. E hoje se questione, lembra? Fala aí a dificuldade em si, que pede calma para você se equilibrar aqui, que talvez você se questione, encontre esses desafios, seja para lidar no dia a dia no ambiente de trabalho, ou na parte financeira, ou mesmo para arrumar um trabalho, né? Para alguns casos. Então existe essa complicação, esse desgaste. Pode ser que você encontre. Tem oportunidades aqui de coisas novas surgirem ou ideias. Um as de paus vem aqui falando de inícios empolgantes, coisas novas que podem vir aí de uma maneira inesperada, rápida até, e que traz aquela empolgação inicial. Mas ali existe talvez uma resistência a se aceitar, ou mesmo demande ali o esforço. Sete paus vem falando da luta, da uma pessoa um pouco hostil. Ou acredita que ele traz uma sensação, talvez, de uma dificuldade, eu acho, de baixar a guarda ali, de aceitar isso. Então, talvez diante do que você viveu, ou mesmo essa situação nova que surja, não seja justamente a que você buscava, né? Ou traz ali uma maneira um pouco não tão estável agora, né? Porque é uma ideia inicial. Porque você está focado, voltado aí para essa autovalorização, reconhecimento dos esforços. Nove de ouros vem trazendo isso, né? É a carta do sucesso profissional, do investimento e do reconhecimento. É muito ligada à independência, a pessoa ali que tem esse reconhecimento. Mas tá com 10 de espadas, tem uma dificuldade sobre isso. Então tá trazendo esse sofrimento com relação a essa independência financeira, independência aí profissional, que for esse reconhecimento mesmo em área de trabalho, do que for. E aí você lida com esses desafios. O que desde o início a energia está falando? Utilize a voz, né? Vá atrás. Eu acho que assim, você expor ou se comunicar melhor. E a temperança falando com o tempo, tudo isso vai se alinhar. É que não é do dia para noite, talvez esteja demorando, né? Mas tem um as de paus aqui. Vamos ver mais duas cartas, como eu disse. Seis de ouros. Rainha de ouros, justamente. Aqui traz um que sobre isso, viu? O seis de ouros não é a da escassez em si, mas é um desequilíbrio. Essa estagnação, essa dificuldade aqui, sofrimento intenso, vindo 10 de espadas. 10 de espadas não é pouca coisa. Alguém que se sente ali, né, acabado, olha a imagem. Alguém que se sente apunhalado, injustiçado, alguma situação. E muito relacionado a esse desequilíbrio. Acredito que você esteja talvez se questionando sobre essa instabilidade, essa segurança que você busca na vida e talvez não tenha conseguido ainda. E tenha esperado, porque aqui a gente tem uma rainha de ouros. Rainha de ouros é uma energia de mulheres de signos de terra, traz essa energia de signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, mas que traz a característica de uma pessoa ali segura, mais segura na vida, que tem uma solidez, seja em relações, seja na vida profissional, financeira, e não está em equilíbrio aqui. O nove de ouro está justamente com dificuldade de teve uma finalização nesse nove de ouros. Então esteja vibrando nessa semana essa energia. Então é trabalhar sobre isso. É um período de ir com cuidado, com calma, que as coisas vão se ajeitar, tá? É difícil, vem batalhas, desafios aí, mas você não tem que se render. O sete de paus fala de luta, né? De empunhar-se ali, se dedicar a isso e enfrentar os desafios. E pode estar relacionado, sim, a uma ideia nova, algo novo que surja a você. Por mais que muitas das vezes não seja o que você busque, tá? Então, com o tempo, as coisas tendem a se organizar aqui. Veja bem se faz sentido. Eu acredito que são muito mais relacionados à vida profissional e financeira do que afetiva. Mesmo a afetiva possa ser alguém aí que venha se dedicando faz tempo pela uma estabilidade ou algo mais estruturado, né, de relações, ou né, às vezes não está num relacionamento em si, ou você deseja, almeja isso, tem investido ou você esperar da sua vida um tempo por isso e nada, né? E aí se sente frustrado. Eu acho que sempre é uma luta muito difícil para ter esse, tem que sempre estar ali. E essas, como fala, desilusões causam essa descrença. Uma pessoa que se mantém hostil ali, muitas das vezes resistente diante do que é ofertado.
Aí, e aí acaba se lidando com essa, talvez, solidão, que o nove de ouros, ele é uma carta que fala de individualidade, de uma forma negativa, de uma forma ali se sentindo passado para trás, né? Alguém ali que está se sentindo em dificuldade com essa situação, porque não tem equilíbrio, acho que recebe, investiu muito, recebeu pouco, e muito relacionado a essa estabilidade que a Rainha de Ouros traz. Então veja se faz sentido para você. É mais uma questão assim de o que eu vou estar vibrando nessa semana. Acontece isso, possa ser você já está vibrando isso há um tempo, já está passando por isso, mas é um período de transição que as coisas vão se alinhar, tá? Então aí com calma. Mas não deixar de falar, expor sua opinião, né? Utilizar a sua voz aí e manter aquelas pessoas que você ama perto de você. Vamos ver um conselho aqui para os consulentes escolher a opção número 2, quartzo verde. Witch, bruxa, justiça está vindo. Aqui vem um questionamento. Essa carta ela fala de. A justiça está vindo. E aqui traz um quê de alguém que se revolta um pouco, né? Esse pensamento, justamente, talvez, das coisas que eu fiz e não recebi. Então, vem uma mensagem aqui sobre isso. Ó. Eles dizem que tudo que nós fazemos volta para nós 3 vezes. Se uma pessoa tem intenções boas, ela será bem recompensada. Então, toda a energia que volta a nós. Se a pessoa tem intenções que não são boas, então a imagem está aqui. De qualquer maneira, o universo está pronto para devolver a justiça. Essa pessoa pode ser você. Então, às vezes, não necessariamente alguém, outro também está relacionado a nós. Então, se você deve manter essa graça e aprender com os seus erros. Entretanto, precisa gostar de aplicar em alguém que causa dor a você e isso aí também pode ser aplicado às pessoas, então, tanto a você quanto às pessoas que fizeram mal a você mesmo ou aos outros que você ama. Então, implica aí na questão familiar, também a situação em si, que você talvez esteja vivenciando ou vendo aí, que até essa rainha de ouros aqui possa te representar, ou possa representar alguém que você goste também. Então, uma dificuldade aqui, um desequilíbrio, essa revolta que talvez de pensar, é porque, né, tanto investimento, tanta dedicação e aqui um 10 de espadas, ainda me sinto dessa maneira. Então, calma, a temperança vem trazendo cura, equilíbrio, mas é um processo com o tempo, tá bom? Espero que tenha feito sentido. A energia é do momento, depois, né, a gente sempre fala, se transitam aí. Então, vamos então para a leitura número 3. Espero que tenha feito sentido, né? Se não, não force. Leitura número 3, pedra citrino. Vamos saber a energia da semana para os consulentes que escolheram a opção número 3, o que está predominante para esse período. Qual a mensagem? Os consulentes escolheram a opção número 3. De novo, hein? Essa carta saiu na 2. Mesma carta. Então, os consulentes que viram a opção número 2 pode ver a 3 e vice-versa, né? Às vezes tem mensagens aí importantes. Então, utilize sua voz. Lembra da questão que falei aí agora há pouco. A questão de falar o que pensa, né? Expor aí, às vezes, as coisas que não são claras para todos. Então, você pode... É uma forma de que você pode mudar. Mas a sua voz fica ali, ela permanece. Use sua voz para contar a sua história. Então, para você aí argumentar. E a sabedoria, ela se mantém junto com aqueles que te amam. Ouvir as pessoas também. O sofrimento pode estar chegando ao fim. Você é amado, não importa a forma. O sofrimento de alguma situação pode estar chegando ao fim, também vem com essa mensagem, hein? Vamos ver um arcano maior aqui, que represente a semana do consulente, que escolheu a opção número 3, pedra citrino.
imperador. O imperador já diz um líder, né? Um líder que já traz aquela conotação, aquela imagem de um líder é o quê? Às vezes, então tem essa liderança, tem foco, estratégia para atingir seus objetivos, mas também cuidado com a teimosia, às vezes com a tirania. Então, está atento sobre isso, né? As questões, vamos ver melhor que parou, para tentar adequar. Semana do consulente. Escolheram a opção número 3, pedra citrino, que está por vir nesses 7 dias. Fundo do tarô. Cortar de novo. Três de ouros. Rei de paus. 7 de copas. O louco. 2 de espadas. 5 de ouros. Então, vamos lá. Falei sobre essa energia. Existe aqui, tem figuras da corte, um rei de paus aqui, regidos pelos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. E traz uma pessoa aí, mas voltada pelos desejos e também tem ação, né? Que vai atrás do que quer. Mas isso está relacionado a um trabalho em equipe, algo ali que é desenvolvido com outras energias, né? Tem uma dedicação em si e que envolve outras energias e está relacionado a essa figura, seja que reflita na sua energia ou de alguém que esteja aí, né? Relacionado. Então, traz essa energia de 3 de ouro se mantendo. Talvez é uma teimosia justamente sobre isso. Ao mesmo tempo, existe aqui como que fala? Uma pessoa que está meio indefinido. O 7 de copas vem no meio do jogo falando de 7 taças ofertadas, olha a cara da pessoa. Pensando justamente, não sabe o que escolher. Tem ali 7 taças, mas é uma pessoa um pouco perdida. Perdida porque aqui vem um louco trazendo o quê? Uma pessoa que é voltada ali para o momento, o que me encanta no momento. Então, temos ali coisas que eu gosto, mas eu não me dediquei a nada ainda efetivamente. Quem muito quer, nada tem. Então, tem essa necessidade de ter foco aqui. O imperador, ele tem foco no que ele quer, tá? Mas talvez uma insistência aqui num comportamento um pouco irresponsável. E isso tudo aqui causa essa dificuldade de se comprometer com as coisas, de fato, ver ali, traçar os objetivos e meta. O imperador, ele vem com estratégia. Talvez seja até um conselho justamente a uma pessoa que age assim. Isso só traz o quê? Dificuldade de agir. Um 2 de paus, de espadas, traz aí alguém que não sabe o que fazer, tá ali parado entre as situações, mas sempre traz uma ideia de alguém que se nega a ver a realidade, né? Ou tem medo. Então, resulta aí talvez nos medos da mente e a pessoa ela fica paralisada e finge ali que não ouve ou que não vê, não sei. E aqui, isso está relacionado a uma escassez, uma dificuldade, um sentimento de solidão, né? Que pode se aplicar em ambas situações. Vou tirar mais 2 cartas. Cavaleiro de Copas. O Diabo. Realmente.
Então vamos lá. Para questões afetivas, possa até ser alguém que se mantém, né, ou seja, você interprete aí, se reflete na energia de alguém que você se envolve ou que tem essa energia ao redor. Né, que traz aí um trabalho em equipe, algo que se perdura já há um tempo, ou tem ali intervenção de outras energias, de uma pessoa que é muito movida pelo desejo, vai atrás do que quer, é um pouco teimosa e, 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 e traz essa impulsividade. E eu, às vezes ressoa no egoísmo. Tem outras ofertas ali, tem opções, mas se mantém muito descompromissado com cada uma delas. É uma pessoa ali que não se compromete efetivamente com uma situação em si. E acaba causando, resultando no quê? Uma dificuldade de agir, de uma dificuldade mesmo dessa pessoa de agir ou de alguém que se relaciona com ela, não sabendo muito como agir, porque se sente muito na escassez. 5 de ouros traz aí alguém que se sente sozinho, ali no frio, né? Ou são ofertadas migalhas. E aí eu perguntei, o que mais? E saiu 2 cartas, um cavaleiro de copas com um diabo. Isso pode estar relacionado a uma oferta amorosa, sim, de alguém que vem, tem sentimentos, tudo, mas ela age muito nesse comportamento tóxico, um comportamento muito egoísta, muito movido pelo desejo e ao mesmo tempo não se posiciona. Para alguns casos, refletem sim em relações aí que tenham triângulos, né, o que for, e que a pessoa se senta ali aprisionada nessa situação porque ela não se desenrola. Alguém ali que mantém, insiste na teimosia de agir dessa maneira, trazendo essa dificuldade de ver claramente as coisas, tá? Então, se não for alguém que você se relaciona especificamente, que esteja aí na sua energia, possa ser as ideias do que aparecem, né? Eu acabo me sentindo frustrada porque eu me sinto sozinha, mas só que o que aparece justamente são situações que acabam resultando nisso, nesse sentimento de confusão, de insatisfação aqui devido a um comportamento inadequado, tá? Então, veja bem. E a voz vem falando que é para você utilizar a sua voz e manter aqueles que importam realmente do seu lado, tá? Então, se essa situação ela não tá benéfica para você, então é a hora, tá? E existe a necessidade de foco. Alguém ele tem que se dedicar mais efetivamente às coisas. Veja bem, para questões profissionais materiais, possa ser um trabalho de alguma coisa desenvolvida aí em grupo, no estudo ou trabalho, que traz a influência de uma pessoa, um líder aí que tem o seu posicionamento, mas ao mesmo tempo existe uma dificuldade de comprometimento aqui. Alguém ali que tem muitas áreas da vida para dar atenção e não se dedica efetivamente a alguma coisa, e se mantém muito na irresponsabilidade, no viver do dia após o outro, sabe? Então a pessoa pouco tem que pôr os pés no chão, porque isso acaba resultando numa dificuldade até mesmo financeira. Porque tudo isso aqui, talvez para os empregados ou que não estejam, né? Precisa ir de foco, se dedicar àquilo, para achar sair dessa energia de medo aqui, dificuldade de agir, para sair dessa escassez da qual o 5 de ouros traz aqui, a dificuldade. Muitas das vezes você se vê refém, talvez de pedir, de ter que depender de alguém, ou ter que ali solicitar ajuda, né? De alguém aí e se sente aprisionado nessa situação. É uma situação tóxica, tá? Então, de qualquer maneira, traz uma questão tensa, alguém ali que se sente satisfeito com isso. Então, a necessidade aqui de tomar as rédeas, de mudar aqui, eu acho que a atenção, a dedicação em si, e perceber de fato o que eu quero, né? Então, essa semana, veja bem, você pode estar perdido diante das opções, né? E tem essa situação da qual você vivencia, que não está trazendo, né? Não está resultando aí numa escassez. Alguém se sente deixado no frio, em algum âmbito da sua vida. E tem medo ao mesmo tempo de sair, de agir, porque talvez essa pessoa te ajude, tá? Ou não. Tem ali uma dependência, muitas das vezes. Pode ser emocional ou financeira, o que for. Tem alguém que rege ali de maneira tóxica e aprisiona. Então, trouxe essa sensação para mim. Então, utilize a voz, ou o que for a sabedoria, para você manter aqueles que realmente, tudo que realmente importa, que sair dessa energia de estagnação ou de medo, insatisfação. Vou tirar uma carta de conselho, oráculo.
natural, seja sua própria prioridade. O que é que atualmente esteja acontecendo, você precisa se colocar em primeiro lugar. Quando nós estamos no avião, eles dizem, eles não dizem para colocar a máscara de oxigênio antes de tentar ajudar o vizinho, a pessoa que está ao lado, né? Então, eles dizem que você tenha certeza da sua própria energia, está completa, carregada, que aí você não, se você não ter certeza disso, você não tem energia suficiente para dar a mais alguém. Então, primeiro cuidar de si, para depois você cuidar do outro. Então, seja corajoso bastante para admitir quanto você precisa para dar o passo à frente das demandas das outras pessoas ou do trabalho. Tenha certeza que tudo está certo. Então, ó, existe aqui um posicionamento, talvez que você fique ali, tem uma pessoa que talvez seja autoritária, ou como eu disse, tudo traz esse quê para alguns casos, e você às vezes, muitas vezes se deixa de lado, seja no trabalho ou não, então pede para você se colocar em prioridade. Talvez existe aí comportamentos manipuladores, né? Existe energia e que te aprisione ou insegurança de se sentir sozinho ou de recursos financeiros, como eu disse, traz essa sensação aqui, mas é cuidar de si primeiro, para você sair dessa energia que você se sente vulnerável. Trouxe essa vulnerabilidade, tá? Então é firmar as coisas aqui que não estão. Tá trazendo um pouco de coisas muito tão soltos, né? Qualquer relação não tá enraizado, solidificado aqui. E isso tá refletindo muito nessa insegurança, insatisfação, essa sensação aqui de escassez, tá? Então é um período aí de trabalhar sobre isso. Se for preciso, então, deixar pessoas buscar essa coragem, sim, mas é cuidar de você mesmo, ou seja, cuidar, como eu disse, saúde, estética, ou mesmo cuidar aí da sua parte de estudos, profissional, aprimoramento, o que for que se adeque, tá? Mas ter foco ali, não só por falar. Alguém ali que precisa se dedicar mais, agir de maneira responsável. Tá bom? Espero que tenha feito sentido. Se não fez, deixe pro coleguinha, como eu digo sempre, são leituras coletivas. Eu agradeço que esteja aqui. Nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.